noite, pessoal. Eu sou o professor e pesquisador Tony Ritchie. Estou aqui hoje fazendo um vídeo especial para todos vocês que gostam dessa questão de energia, essa questão de dons e faculdades especiais que as pessoas têm. A grande maioria ainda não é desperta, mas existem seres no planeta que já vieram, já apareceram e provavelmente virão, ou estão até com vocês, que têm esses dons e faculdades. E hoje eu falo de um deles muito especial. Primeiro porque tem a ver com o meu nome, né? Meu nome Tony é uma abreviação mais elegante, mais gostosa de Antônio. Antônio tem a ver com um significado muito especial. Com Santo Antônio, realmente, sim. Esse santo da Igreja Católica. Meu nome é Antônio porque foi dado pelos meus pais. E esse nome vem porque eles queriam um filho como eu, né? Eles queriam um filho do sexo masculino, depois de ter duas filhas, né? Então eles queriam um homem na família. E meu pai e minha mãe fizeram a famosa promessa, né? E veio a dar certo, né? E como presente eu ganhei esse nome magnífico chamado Antônio. Um nome lindo, né? Porque Antônio tem a ver, na tradução, com uma pessoa que gera confiança, com uma pessoa que gera credibilidade. E é justamente isso, né? Bom, essa noite é maravilhosa, porque estamos no dia 12, que é o dia dos namorados. Muita gente associa a imagem de Santo Antônio com os namorados, principalmente como um santo casamenteiro. Amanhã, dia 13, é o dia de Santo Antônio. E essa madrugada, né, que passa do dia 12 e começa a madrugada do dia 13, onde muitas simpatias, muitos rituais de Santo Antônio são feitos, né, principalmente voltados a esse lado de casamento, a esse lado de relacionamento, principalmente para as pessoas que acreditam nisso, né? Então essa noite sempre se torna um pouco misteriosa, ainda mais como uma lua magnífica como essa, com um céu limpo, com esse frio. Então tem muito para vocês pensarem, imaginarem o que está acontecendo aí nessa madrugada. Mas o que eu quero falar hoje é um pedacinho de um evento que eu faço tradicionalmente, que chama-se sobre os mistérios de Santo Antônio. A vida oculta de Santo Antônio. O que há por trás de Santo Antônio? Eu falo que é um pedacinho. Esse vídeo aqui é muito mais para vocês compreenderem a importância desse santo da Igreja Católica. Muita gente às vezes fica torcendo o nariz quando se fala de santidade, né? Mas quer queira ou quer não, todas as religiões têm seus santos, os seus seres que são avataras, seus seres que têm os dons e faculdades especiais. E não podemos deixar em branco isso. Independente de que igreja que seja, de que religião que profetiza, há seres especiais e Santo Antônio é um deles. Ele é dotado de diversas coisas, mas antes de mais nada, precisamos entender, né, se Santo Antônio veio para o planeta e ele vem justamente lá oriundo de Portugal, onde ele nasce, e ele acaba nascendo praticamente no ano de 1188, se for pelas idades mais certas, e ele nasce de uma família meio desconhecida, alguns falam que é uma família abastada, outros não, mas nesse nascimento ele traz uma coisa muito importante. Ele não nasce com o nome de Antônio, ele nasce com o nome de Fernando, em Lisboa. E ele estuda, né, na Santa Maria Major, que é uma das igrejas, né, uma das escolas mais sérias que tem, que é justamente ligado aos agostinos, né? E ele aprende muita coisa interessante, além de saber lidar muito com os conceitos cristãos, ele aprende muito sobre as artes liberais. Então ali ele se torna com um caráter indiscutível, um caráter intelectual que vai fazer diferença na vida toda de Santo Antônio. Principalmente porque ele vai despertar suas faculdades junto com o conhecimento, com esse embasamento que ele tem. Praticamente ele fica em Portugal até nos idos de 1220, né? Um pouquinho antes, 1219. Ele tem o privilégio de viver aquele final
dos castelos que se fechavam, quando começam a existirem os burgos, né? E a burguesia começa a se formar, criar os artesãos, as pessoas que tinham suas profissões. Então aquela abertura da Idade Média, entre aspas, né, que ela começa a ter uma libertação da sociedade, ela começa a agregar, a sair do escambo e começa a agregar dinheiro, né, na sociedade. Então ele começa a viver essa coisa muito importante, esse período que é praticamente a primeira metade do século XIII, né, uma coisa muito interessante. E ele, nos anos aí de 1218, 1219, ele acaba vendo alguns frades, né, que voltam de Marrocos. Eles vão lá fazer um martírio, né, que é um ato de pregar o cristianismo, converter os mouros, né, e infelizmente ele vê os restos mortais deles chegarem e ele acaba olhando para aquilo, tudo mais, e ele fala: puxa, eu queria fazer isso também. E isso instiga, ele é um jovem, então ele acaba indo para o Marrocos, mas tristemente ele não consegue converter nenhum mouro, porque ele não consegue fazer nada lá. Ele acaba adoecendo e ele volta com uma tempestade muito forte que acaba jogando ele para Sicília, na Itália, né? Antes disso, dele ir para o Marrocos, ele muda o nome dele para Antônio, de Fernando para Antônio, e aí ele começa uma coisa muito interessante, né? Ele acaba sendo abrigado em Assis, ele conhece Francisco de Assis, e ali ele começa a ter uma transformação de sua vida. Daí ele vai para Forlì, né, que é uma cidade que ela fica mais ali ao norte da Itália, perto da região ali de Bolonha, e entre Bolonha e San Marino, e ele começa a fazer pregações, mas até então ninguém confia nele. Ninguém imagina que um franciscano como Santo Antônio pudesse fazer pregações. E aí começa a uma existência muito especial, onde ele começa a colocar os dons para fora. E que dons que eram esses? Então é o dom da pregação, o dom da palavra. Esses dons que eu quero hoje mostrar para vocês são justamente posturas que Santo Antônio teve na vida dele e que mostra realmente a capacidade que você também pode colocar em sua vida através de um exemplo. São capacidades que também eu coloco em minha vida, né? Eu, com essa egrégora de Antônio, também levo isso adiante. É por isso que tenho essa atividade de ajudar pessoas, de trabalhar com pesquisas, de trabalhar com eventos, né? De trabalhar com toda essa parte energética. Porque realmente ajudar pessoas, você tem que ter alguns padrões. Simplesmente se você não está bem, você não consegue ajudar pessoas. Mas se você conhece essas virtudes, principalmente das pessoas que você tem essa conexão, né? Eu, por exemplo, com o Antônio, então isso me ajuda bastante. E o motivo hoje de fazer esse vídeo não é só mostrar a história de Santo Antônio, um pouquinho aí como eu falei, porque realmente quando eu dou evento que eu falo sobre a verdade de Santo Antônio, já é um evento muito grande, de quase 2 horas, e tem umas atividades. Tá? Então, o que a gente precisa captar? Né? Quem que era Santo Antônio? Com aquelas atividades liberais, ele acaba se tornando um teólogo, um místico, ele acaba se tornando um asceta, um orador, um dramaturgo. Olha quanta atividade! Ele se torna professor, um físico e um astrônomo. Talvez você nem imaginava que Santo Antônio tinha todos esses atributos. E aí ele começa sempre, nos sermões dele, discorrer uma conversa com o Senhor. Diferente do que as pessoas faziam antigamente, quando muitas às vezes nem acreditavam em Deus e outras sempre criticavam que Deus fazia as coisas erradas. Aliás, isso a gente está falando na primeira metade do século XIII, agora em 2017, parece que não mudou muita coisa, né? Mas ele, ao contrário dessa pregação triste sobre Deus, ele fazia uma pregação muito mais alegre. A oração era em amor, em motivo de alegria. E amor é uma coisa que eu falo muito com as pessoas, sobre a energia do amor, não só o sentimento, mas a energia do amor. E ele ensinava também que a oração tinha que ser um silêncio, apesar de ter um barulho muito grande ao seu redor. Isso é uma base de muita filosofia oriental, né? Principalmente o budismo, né? O budismo não tibetano, mas o budismo normal, o Zen budismo, ele fala sobre a questão do silêncio, mesmo que exista ao redor. O budismo tibetano, muita gente às vezes não acredita, mas também tem essa filosofia, só que no budismo tibetano o barulho é colocado de propósito para induzir você a fazer a sua meditação. Então ele já falava disso naquela época, né? Interessante. E aí as capacidades vêm muito
aflorar em Santo Antônio. E a gente pode falar em função do latim, tá? Talvez algumas palavras vocês não entendam, mas vou tentar explicar aqui para vocês, meus ouvintes, e o pessoal que me segue. Então, ele tinha o obsicátrio, né? O que é o obsicátrio? É abrir a confiança em seu coração. Essa é uma das virtudes que Santo Antônio fazia nas pessoas. Abrir a confiança no seu coração. Presta muita atenção no que eu estou falando hoje para você que está me ouvindo. O orátio, que é conversar afetuosamente com ele. Então, a capacidade de você ter essa conversa afetuosa, que é muito importante. Muitas vezes as pessoas estão irritadas, estão nervosas, e você ter a capacidade de fazer uma conversa afetuosa é muito importante. O postulatio, né, que é apresentar as necessidades reais. Tá? Então você coloca as necessidades reais do que a pessoa precisa. O gratium, que nada mais é que o louvor, louvar a Deus pelas coisas, louvar, né? Isso algumas religiões fazem com maestria, né? As religiões que falam do coração quente, algumas evangélicas que a gente tem, faz muito bem isso. Aquelas religiões norte-americanas que tem aquele pessoal cantando, gritando, isso também mexe muito. Isso é um louvor muito interessante. E o actio, né? O latim actio, que tem a ver com agradecer, a graça descer. Né? Agradecer nada mais é que a etimologia da palavra mesmo, fazer a graça descer. Que graça? A graça que você está pedindo a Deus. A graça que você está pedindo ao quem você está fazendo a sua reza. E aí a gente pode discorrer sobre diversas atividades, como eu comecei falando para vocês, dele ser um santo casamenteiro. Realmente ele é casamenteiro? Né? Porque ele se torna um santo casamenteiro. Tem coisas secretas que aí eu falo quando tem o meu evento, mas uma coisa que eu posso citar para vocês que é muito comum é o famoso caso da menina que ela ia quase se prostituir, porque ela entrou numa decadência total, a família estava péssima, a mãe falou: olha filha, não resta outra coisa senão a prostituição. Isso é uma... A gente sempre fala que a prostituição é uma atividade mais antiga que existe no planeta, né? Infelizmente a mulher ia obrigar a filha a fazer essa profissão, né? A fazer essa atitude em troca de dinheiro. E aí ela reza muito para Santo Antônio, e eis que surge um bilhete, né? Aí esse bilhete, o Santo Antônio escreve ali: ao comerciante fulano de tal, quando ver esse bilhete, fornecer o valor dele, o peso dele em moedas, por favor. Aí ela vai no comerciante, que Santo Antônio diz, e ela explica a situação. E o comerciante, muito católico, né, ele fala: bom, se é de Santo Antônio, então eu tenho que acreditar nisso aqui. Aí ele pega e coloca na balança. E aquele tempo, não sei se vocês sabem, né, alguns de vocês já devem ter visto, é aquela balança que tinha o fiel, né, no meio. Então você tem a balança de um lado, literalmente uma gangorra, né? Você coloca os pesos para fazer equilíbrio, e a compensação do peso para dar o equilíbrio dá o valor real da massa que está ali do outro lado, né? Imagina, um pedaço de papel, o comerciante tirou até sarro, brincou, daqui a pouco ele começou a colocar. Colocou, e eis que chega a praticamente no valor de 400 escudos. O papel pesava bastante, né? E a moça, ela se torna conhecida no lugarejo porque todo mundo depois quer casar com ela, e ela acaba casando, porque ela se torna uma moça de alto valor, sem se prostituir. Então isso é um milagre que foi dedicado a Santo Antônio. Aliás, por falar em milagres, Santo Antônio ele foi canonizado logo depois da morte dele, um ano após, para vocês terem ideia como ele foi querido ali, né? E aí outras coisas também que se fala de Santo Antônio, que ele é o santo das causas perdidas. Então uma das coisas muito misteriosas dele é quando roubam, né, o salteiro dele, né, rouba o salteiro de Santo Antônio, um rapaz ali durante uma pregação de Santo Antônio, ele vai lá onde está hospedado e rouba o salteiro. E aí ele vai embora, o salteiro de ouro, né, valiosíssimo. E eis que de repente, nas preces de Santo Antônio, há uma invocação de um ser muito interessante. O rapaz relata que ele estava numa ponte, e eis que na ponte surge demônio, né? O demônio ele sai e fala literalmente em nome de Santo Antônio, fala: olha, devolva esse salteiro para Santo Antônio porque não te pertence. E o rapaz corre assustado para o monastério, nervoso, não querendo nem olhar para trás, e ele conta a história para Santo Antônio, e isso também é um dos milagres, né, entre aspas, que se fala, mas também tem uma chave secreta aí que depois
eu explico com mais calma também. E também tem a oração, né, do Siqueres, né, que tem a ver também com essa questão de você encontrar as coisas. O pão de Santo Antônio, que é a tradição, eu sei que hoje, nessa noite, muitos padeiros estarão aí desesperados para fazer o pão que muitas comunidades darão amanhã, né? Muitas paróquias estarão dando. E esse pão de Santo Antônio tem uma coisa muito legal, né? Tem o pão do Square, que é a história do menino que a mãe, depois de uma graça, que ela consegue um milagre, ela dá o peso em trigo para Santo Antônio. E também temos a questão daquela mulher, né, da França, que é a Louise Bonfait, que ela tem uma mercearia e ela não consegue abrir a porta. E antigamente as coisas eram caras, né? Não dava simplesmente para derrubar uma porta, tudo era trabalhoso. E aí o que, que ela faz? Ela faz uma oração para Santo Antônio, ela invoca um milagre dele. E aí a Louise Bonfait, ela pega e ela consegue ter a graça, né? A porta se abre. Então a promessa que ela fez foi justamente dar pão aos pobres todo dia de Santo Antônio. E aí a coisa começa a andar de uma forma interessante, né? Que é em Toulon, lá na França, que até hoje isso acontece. Isso aí é uma casa de oratório hoje lá, para vocês terem ideia. E aí, por falar em oratório, a capacidade de Santo Antônio, uma das que mais me deixa feliz, é justamente a capacidade de orar. Orar não no sentido só de orar, mas no sentido de falar, de ter o dom da palavra. Coisas que muitos pastores tentam fazer hoje, muitas pessoas ligadas à política, muitos advogados, juízes. E qualquer pessoa que quer ter sucesso na sua vida tem que ter o dom da oratória, né? Isso acontece até em cursos que a gente tem, né, de oratória, para você aprender a falar em público. E uma das coisas que eu gosto é falar, né? Apesar de falar um pouquinho enrolado, de ter um jeitão próprio, eu gosto muito de falar. Acho que isso está muito ligado a Santo Antônio também. Mas a oratória dele era tão forte, que ele já chegou a algum dos casos de rezar por uma mulher, né? Que ela pediu a sua graça e ela não podia ir para um sermão de Santo Antônio. E ele rezando, a quilômetros de distância, ela ouviu o marido não. Olha que interessante. Então ela não foi no evento, né, no sermão, mas ela conseguiu escutar tudo estando a quilômetros de distância. A outra coisa, né, que ele fala, né, no episódio, né, do Papa na Lombardia, que ali é um episódio muito parecido com Pentecostes, quando pessoas começam a ouvir no seu idioma mãe, né, no seu idioma raiz, elas conseguem entender Santo Antônio falando no latim, porque antigamente se rezava em latim, né? Então olha que interessante, como as pessoas conseguiam fazer isso, né? Como elas conseguiam captar uma tradução. É como se vocês têm hoje, vocês vão ao museu, por exemplo, ao redor do mundo, você vai para Viena, aí você põe lá um aparelhinho de som e você escolhe, você quer a tradução na língua portuguesa, na língua espanhola, na língua inglesa ou na língua alemã, e aquilo vai falando para você. Mas ele já fazia aquilo energeticamente sem ter esses aparelhos. E é verdade. Outra questão, né, dele falar para multidões, já aconteceram de casos quando ele não podia entrar numa cidade porque as pessoas perseguiam ele também. Ele não era muito bem quisto, ele trazia uma verdade para as pessoas. E então os seres que cuidavam da cidade não queriam que ele participasse. E uma vez ele não pôde entrar numa cidade, então ele ficou lá no rio, fazendo a sua oratória para os peixes. E aí começam a aparecer um monte de peixes saindo fora d'água, escutando o seu sermão. Nessa vida de Santo Antônio entre a França e a Itália, né, ele foi para Toulouse, foi para diversas cidades, né, que ele ministrou aulas, porque ele era muito intelectual. Então ele conseguiu em diversos momentos ser chamado de o martelo dos hereges, né? Porque ele conseguia transformar as pessoas que não acreditavam em Deus em pessoas que criam realmente no poder divino, pessoas que criam realmente nessa questão espiritual, que alguém realmente nesse planeta se sacrificasse para nós, né, em função de toda essa questão que a gente tem, que o amor pode vingar. Então essa capacidade de converter cristãos
transformou. O que ele não conseguiu fazer lá em Marrocos, ele conseguiu fazer na Europa, né? Na região do norte da Itália e na França, com diversas pessoas. Então vinham pessoas de tudo quanto é lugar. A Europa era muito interessante naquela época, né? Os impérios que se formaram por causa dos romanos, por causa dos gregos. Então fez assim aquilo lá ser o centro nervoso realmente, né? Da sociedade do mundo. Não existia ainda a descoberta, quer dizer, até estava descoberto, mas não existia povoamento aqui pro lado do mundo, é mais pro lado central mesmo da Europa. E aí o que é interessante, que pessoas elas se ajoelhavam para ele e acreditavam nisso, sem entender o que ele falava, simplesmente que a palavra tem uma energia, e ele era considerado o martelo dos hereges, ele quebrava os hereges. E ele, nessa oratória ninguém ganhava dele. Inclusive é um caso muito legal de uma mulher que foi julgada por adultério, né? E naquela época adultério era uma coisa muito séria. A sociedade era muito dura com isso. E eis que o recém-nascido, né, fala como um adulto. E depois que ela invoca Santo Antônio. E aí ele começa a falar diante de todos em pleno tribunal. E por falar em tribunal, o fato mais interessante, que é uma das faculdades também espirituais e energéticas de Santo Antônio, é justamente a bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares simultaneamente. É interessante. Não era só Santo Antônio que fazia isso, não. Haviam várias pessoas também, hoje existem bastante pessoas que fazem, mas não é divulgado isso. A bilocação, para quem não conhece, é aquela situação em que você está aqui, mas uma cópia sua está no outro lugar. Não é magia, feitiçaria, nada disso. Isso é um fenômeno científico que tem a ver com o seu ectoplasma. A sua energia se plasma como se fosse um paralelo seu. Então é comum, às vezes, eu já cheguei a ver um caso de uma professora dando aula e todos os alunos assustados na sala de aula, e ela andando na parte de baixo, ela aqui no quadro negro escrevendo, e ela mesma andando lá embaixo pegando flores. E ela, no mental dela, imaginava essa cena, né? E os alunos ficavam assustados, isso ela fazia sem perceber. Mas Santo Antônio tinha o dom, e quando é o dom, ele pode usar isso em prol de alguma atividade muito mais séria, né? E ele fez isso com o seu pai, né? O seu criador, né? A pessoa que cuidou dele estava sendo julgada em Coimbra, em Portugal. E ele estava na Itália. Bom, nós estamos falando nos idos de 1230. Então não existia avião, não existia helicóptero, foguete, trem, carro, não existia nada. Mas existia a bilocação de Santo Antônio. E ele, concentrado, se materializa no tribunal e ele vai lá, conversa com todo mundo fica espantado porque ninguém imaginava que Santo Antônio ia aparecer no tribunal, diante do júri. E eles vão com soldados até num cemitério onde os restos mortais daquela pessoa que teoricamente foi morta, né? A ideia era essa, que ela foi morta pelo padrasto, pelo pai de Santo Antônio, que estava sendo acusado. Aquele cadáver fala com todo mundo que não foi ele e prova quem foi. Então foi um fato assim maravilhoso, né? Algo que imagina acontecer hoje com o nosso sistema aqui que a gente vive, né? Essa bilocação e alguém fazer isso, né? Todos os casos estariam resolvidos. Portanto, pessoal, Santo Antônio tem coisas maravilhosas, né? Tem casos assim que a gente poderia passar essa noite inteira contando. Eu sempre lembro, né? Quando eu estava no sul da Itália, ali na cidade do meu pai. E ali era engraçado, né? Porque o povo tem bastante dessas tradições. Eles são muito fechados, eles vivem assim, muito medievais ainda em suas atividades. É uma cidade moderna em algumas coisas, mas a filosofia ainda é muito medieval, as construções são medievais, de onde vem a origem do meu bisavô, né? Paterno. Então a raiz é muito forte. E lá tem uma brincadeira que fala, tem muitos Antônios lá, né? Então fala, quando se une 3 Antônios, a gente pode batizar uma mula, pode batizar um jumento. E aí, para vocês entenderem essa brincadeira que tem no sul da Itália, significa o poder da palavra Antônio, a energia Antônio, e tem a ver com um episódio também que uma vez um fazendeiro, né, um criador de animais, duvidou
de que Deus podia estar presente em alguma coisa, que essa energia divina podia existir. E ele fala, bom, vamos fazer um teste, Santo Antônio. Aqui tem a hóstia consagrada, e você tem a hóstia consagrada e temos o milho. Vamos deixar essa mula 3 dias sem comer. E depois, quando a gente soltar, vamos ver se ela vai pegar a hóstia ou se ela vai pegar o milho. Vamos ver qual vai ser o alimento que ela vai querer pegar, se ela está preocupada com a hóstia consagrada. E para surpresa de todos, né, depois de 3 dias, a mula sai ali do pasto, que ela não podia pastar, mas ela estava presa, e ela sai em direção a Santo Antônio e se alimenta somente das hóstias, não come o milho. E aí, mais um martelo dos hereges, mais uma vez, Santo Antônio converte um pagão para crer novamente em Deus e crer novamente nesse poder de ligação com um ser especial. Bom, e aí Santo Antônio parte para uma vida muito especial, com diversos episódios. Ele foi envenenado, né, e o pessoal achando que ele ia comer a comida e morrer, ele acaba fazendo o sinal da cruz sobre a comida e continuou vivo. O pessoal ficou louco, isso foi na região de România, né? Ele restaurou o pé amputado, né, de uma pessoa, o pé foi cortado e o pé voltou ao normal, de um jovem. Né, tem aquele episódio da chuva que foi afastada durante uma pregação dele. Ele simplesmente parou o tempo. E eu já vi muitas pessoas que trabalham com Wicca, que trabalham com energias especiais, fazerem isso com o tempo. Então não duvidem disso. Aliás, eu sempre comento de alguns episódios que eu vi na África, que eu vi no Tibete, que eu vi na Índia, que as pessoas às vezes duvidam, falam, será? Aqui no Ocidente as pessoas não acreditam muito. Acreditam numa TV que mostra um monte de besteira, acreditam em umas músicas bem imbecis, em umas situações bem loucas, mas não acreditam nos poderes que o ser humano tem ligados à energia e essa ligação, essa conexão com a natureza. Então eu já vi isso acontecer com alguns xamãs também na Sibéria, deles pararem o tempo, controlarem uma chuva, ou fazerem o sol abrir, ou fazerem chover literalmente, e sem nenhum artifício químico ou qualquer outra coisa. Ele teve também episódios maravilhosos de soprar na boca dos noviços para tirar aquela tentação. Então ele tinha dons maravilhosos. Uma das coisas muito mais marcantes de Santo Antônio, realmente uma vez que ele estava fazendo a sua meditação, ele tinha esse costume, porque como eu falei no começo, ele fazia essa ligação, né? Em silêncio, ele explicava o poder da oração com amor e essa ligação do silêncio apesar da bagunça. E aí Santo Antônio, ele está lá, naquela aura que ele forma, naquela luz realmente que vocês veem na imagem, e eis que alguém vê o menino Jesus do lado dele e até chegar nos seus braços. Olha que interessante. E isso mostra sem dúvida a sua conexão muito forte com os guardiões, que aí tem aquele episódio da ponte. O que vocês podem tirar do que eu estou falando para vocês hoje, extrair dessa conversa muito especial, se vocês querem realmente ativar essa energia de Santo Antônio, que ele não foi apenas um santo casamenteiro, que a gente vai fazer promessas para ele aí agora nessa madrugada, colocar a imagem dele de ponta cabeça, fazer qualquer outra coisa, esconder ela no armário, ter um monte de simpatias e rituais. Mas o que você pode fazer hoje é entender um pouco, extrair essa verdade que eu passo para vocês. Vamos resumir. A oração com amor, agradecer, o conhecimento, silenciar o seu íntimo, estar pronto para as mudanças. Tudo coisa que eu falei aqui, tá? Presta atenção nisso. A autoadaptação, conectar-se com o sagrado, e principalmente saber viver entre o céu e o inferno, mais do que nunca nos dias de hoje. Ok? Então, espero ter brincado um pouco com vocês aí, ter falado esse momento tão especial de Santo Antônio, que me deixa muito feliz, vocês estão percebendo aí. Então aproveitem, pensem nessa madrugada sobre essas palavras que eu falei, vou deixar esse vídeo aí. Então pessoal, aí infelizmente, né? Tudo que é vivo morre, a carne vai-se embora, volta a ser pó, né? Porque do pó nós viemos e do pó nós voltamos. Não foi diferente também como Santo Antônio, né? E interessante que esse final de vida dele, ele morre com um problema de acúmulo de água, né? no seu corpo.
E ele acaba, depois da sua morte, tendo uma situação interessante, porque muitas pessoas querem que os seus restos mortais fiquem em suas cidades, né? Principalmente o pessoal de Pádua. Por que Pádua? Porque o Papa Gregório IX, ele nomeia em 1227, né, o ano de 1227, ele nomeia Santo Antônio como o ministro provincial da região de România, né? E essa região também fica ali, a região de Pádua. E ali, praticamente por 3 anos, Santo Antônio faz toda essa inserção da igreja e toda aquela região. Então ficou essa briga, entre aspas, onde ficaria os restos mortais. Mas ele acabou ficando em Pádua, por isso que ele tem esses dois nomes aí, Santo Antônio de Pádua e Lisboa. Bom, o que eu quero hoje encerrar esse vídeo aí também com essa prece maravilhosa, para entender um pouquinho sobre essa energia de Santo Antônio. Pense nisso, nas coisas que eu passei, que eu expliquei a vocês. Extraia o melhor para esses dias de hoje. Se milagres desejai, recorre a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera o perdido e rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar enfurecido. Pela sua intercessão foge a preste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte, o enfermo torna-se são. Todos os males humanos se moderam e retiram. E digam aqueles que viram, e mormente os paduanos. Essa é uma oração muito tradicional. Honrara a todos e até breve.